Olá, gente amada e querida, que bom novamente podermos nos reencontrar neste dia para juntos celebrarmos culto ao nosso Deus e sermos servidos com a Sua Palavra. Nos encontramos no primeiro domingo após Pentecostes, domingo da Trindade. Somos convidados e convidadas a participar, a celebrar este culto em casa, ali onde você está, para estarmos em comunhão com Deus, mas também entre nós. A palavra de Deus que nos saúda neste dia é uma palavra que encontramos no profeta Isaías, capítulo 6, o versículo 3, que assim nos diz: Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Os serafins diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Neste domingo da Trindade, somos novamente lembrados que não nos reunimos em nome do pastor nem da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. No entanto, nos reunimos em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos convidados e convidadas a louvar ao nosso Deus e juntos queremos fazê-lo quando cantamos reunidos aqui. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui. Na presença do nosso Deus, também somos convidados e convidadas a nos colocar em oração, sabedores de que nós somos pessoas falhas e pecadoras, que necessitamos do perdão, da misericórdia, da graça e da bondade do nosso Deus. Então, assim queremos nos colocar em oração. Oremos. Querido e amado Deus, graças te rendemos pelo dom da vida e assim conjuntamente todas as dádivas e bênçãos que sobre nós derramaste até aqui. Entre estas, compreender que somos acolhidos e acolhidas na tua presença, graça e perdão.
mesmo que na grande maioria das vezes nossas palavras, gestos e atitudes são contrárias à tua vontade. Graças rendemos por podermos nos dirigir a ti em oração e clamar, rogar pelo teu perdão. Por isso te pedimos, tem misericórdia de nós e de toda a tua criação. Rogamos que venhas por intermédio da tua palavra, pelo agir do teu Santo Espírito, nos trazer a compreensão e entendimento da tua vontade. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. A palavra de Deus nos lembra, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. Se assim o fizermos com sinceridade, recebamos do próprio Deus o perdão dos nossos pecados, que como ministro ordenado da Igreja, eu vos anuncio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos preparar para ouvirmos as leituras bíblicas e a pregação da palavra, quando juntos cantamos É como a chuva que lava. Queremos assim então ouvir a primeira leitura bíblica indicada para este dia, que a encontramos no profeta Isaías, capítulo 6, os versículos 1 até 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta, uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: Aqui estou eu, envia-me a mim. Ouçamos também assim a segunda leitura bíblica, que a encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, os versículos 12 até 17. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus.
Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquele que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Queremos ouvir assim também a leitura do Evangelho do dia, que encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 a 17. E nós queremos aclamar a leitura do Evangelho, cantando juntos, Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queremos assim ouvir e acompanhar a leitura do Evangelho, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 a 17. Assim diz esta palavra do Senhor. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus então respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não crerem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, meditam em seu coração e vivem a partir dela. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco neste dia, nos trazendo entendimento da sua palavra. Chamados pelo Trino Deus para servir. Nos encontramos no primeiro domingo após Pentecostes. No domingo passado, quando celebramos virtualmente, no momento presidido pela presidência da ISLB, juntamente com pastores e pastoras sinodais, nós fomos lembrados naquele culto da tarefa da Igreja de Jesus Cristo no mundo, que confessa sua fé no Trino Deus e que se compreende como agente da missão do reino de Deus no mundo.
E então a igreja o faz em postura de amor e serviço, para e em direção ao próximo, à próxima. O amor do qual somos lembrados e que deve ser vivenciado. Não se trata de um amor próprio ou pessoal, mas tem o ponto de partida no amor de Deus. Amor em forma de doação e servir. Contudo, o desafio de todos os tempos, também na comunidade cristã, é auxiliar as pessoas na compreensão correta deste amor de Deus por cada pessoa. A sua multiplicação, a vivência prática deste amor em gestos e atitudes de servir com os dons que Deus assim concede. Para este ano de 2021, em continuidade à reflexão realizada em 2020, a ISLB está refletindo sobre o tema Viver o Batismo, Dons a Serviço. Quando tratamos deste tema dos dons que Deus concede a todas as pessoas batizadas, frases que ouvimos com certa frequência são: "Ah, mas eu não tenho dons, mas eu não sei fazer", e assim por diante. Primeiramente, é importante lembrar de que Deus deixa claro na sua palavra que para todas as pessoas Ele concede pelo menos um dom. Quem diz, "mas eu não tenho dons", ou conscientemente está querendo enterrá-los, como nos lembra Jesus na parábola dos talentos, ou ainda não tomou consciência de que tem dons. Talvez ainda não descobriu estes dons para então aplicá-los no reino de Deus. Em segundo lugar, é importante lembrar de que o ser humano é especialista em ser receptivo para as dádivas e bênçãos de Deus em sua vida, mas muitas vezes é tardio e reticente e por vezes negligente para multiplicá-los ao seu derredor. Por isso ouvimos as desculpas: "Ah, mas eu não sei", "Ah, mas eu não posso", ou ainda "eu não tenho tempo", e assim por diante. Na leitura do profeta Isaías, texto base para a pregação de hoje, encontramos o chamado de Isaías para servir a Deus como profeta, como voz de Deus em e no meio do seu povo. Se olharmos bem, também Isaías apresentou desculpas diante deste chamado. Ele diz: "Sou pecador demais, os meus lábios, a minha boca é impura. E além disso, moro e vivo no meio de um povo também pecador e impuro." Legal, que boa desculpa! Parecida com muitas das nossas desculpas que usamos como muletas e bengalas. Interessante que diante das desculpas de Isaías, Deus toca os lábios, a boca dele e purifica, perdoa de todos os pecados. Desta forma, Deus está dizendo que não há desculpas para servir a Deus em direção ao próximo. As leituras complementares para este dia, que você poderá reler também durante este dia ou durante esta semana, nos auxiliam nesta reflexão e compreensão. No texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 17, encontramos o bate-papo entre Jesus e Nicodemos, um mestre da lei, que apesar de todo o conhecimento teológico que possuía, não entende a essência do plano de Deus para o ser humano. Jesus então fala da necessidade de um novo nascimento, ou seja, de uma verdadeira conversão, onde a mente e o coração do ser humano é transformado pelo Espírito Santo de Deus, o que leva as pessoas a colocarem-se inteiramente na presença de Deus, em fé e confiança plena, mas também em doação e serviço destas pessoas à causa do reino de Deus no mundo. A exemplo da doação do próprio Deus, que amou ao mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Na carta de Paulo aos Romanos, ele nos lembra que, a partir da manifestação de Deus em Jesus Cristo, que entregou-se em nosso lugar na morte de cruz, não só os nossos lábios, a nossa boca querem ser tocados, purificados, mas o nosso coração, a nossa mente e todo o nosso ser. E assim nos tornamos seus filhos e suas filhas. E como filhos e filhas deste Deus amoroso, Paulo nos lembra que temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Isso significa que não vivemos para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, mas vivemos a serviço do próprio Deus. Quando voltamos o nosso olhar para o texto de Isaías, vamos perceber que este então entendeu os planos de Deus para a sua vida. E quando Deus pergunta: quem é que vou enviar? Quem será o meu mensageiro? Isaías responde em alto e bom tom: aqui estou eu, envia-me a mim. Queridos e queridas, no domingo de Pentecostes, fomos lembrados que pela ação do Espírito Santo de Deus, Ele cria e recria a comunidade cristã, animando e motivando as pessoas a serem seus mensageiros, a serem seus servos e servas. Eu e você somos chamados diariamente pelo Trino Deus para colocar nossos dons a serviço dele na comunidade e no mundo. Qual tem sido a nossa reação e resposta? O que tem sobressaído na nossa vida? Temos encontrado e usado muletas, bengalas para justificar que não podemos, não sabemos ou não conseguimos? O que temos feito com os nossos dons? Enterramos ou servimos a Deus? Neste dia, aqui na nossa comunidade, realizaremos a instalação do presbitério eleito no dia 21 de fevereiro, mas que em função de limitações por causa da pandemia e outros empecilhos, não tínhamos realizado este momento especial de oração, bênção e consagração dos nossos amados e amadas que dispuseram-se a servir a Deus em nossa comunidade. Para quem me conhece melhor e de forma mais próxima, sabe que dentro da proposta do trabalho e caminhada de parceria com as lideranças, eu visito, dialogo, convido, motivo antecipadamente pessoas para assumirem funções de liderança. E na minha caminhada ministerial, eu já ouvi e encontrei muitas muletas e bengalas. Eu afirmo novamente a frase do nosso tema de hoje: somos chamados e chamadas pelo Trino Deus para servir. Qual tem sido a tua resposta? Desejo que o Espírito Santo de Deus, que desde o evento de Pentecostes tem despertado, motivado e animado pessoas a ouvirem a voz de Deus, que fala do seu amor incondicional, que colocou pessoas em movimento e a serviço do Evangelho em todos os tempos, que este mesmo Espírito desperte, motive e anime também a ti, para te colocares à disposição, para servires a Deus nesta comunidade, mas também na tua comunidade, você que é de outra comunidade que celebra conosco neste dia. E lembrando ainda que ser pecador não é desculpa para não servir a Deus, pois exatamente por causa do perdão de Deus que Ele concede a todos nós, pessoas pecadoras, é que em resposta podemos e temos o privilégio de servir ao nosso Deus. E Deus conta exatamente com Isaías, comigo e contigo, pois não existem pessoas perfeitas e sem pecado, a não ser a nós, pessoas pecadoras. Vamos juntos caminhar, amar e servir? Pense sobre isto, meu querido e minha querida, e que Deus assim nos abençoe e nos acompanhe, hoje e para sempre.
Amém. A você que está em casa celebrando conosco, também partilho a nominata do presbitério eleito que hoje então será instalado em nossa comunidade. E no próximo culto nós partilharemos também contigo que está em casa alguns flashes deste momento de bênção, de oração e de consagração destes amados. Somos convidados e convidadas a nos colocarmos em oração na presença do nosso Deus, onde podemos agradecer, pedir e interceder por pessoas e situações. Queremos assim juntos orar. Querido e amado e bondoso Deus, graças te rendemos novamente pelo privilégio neste dia de podermos nos reunir em culto na tua presença, mas também em comunhão com irmãos e irmãs, mesmo que afastados geograficamente, mas podemos estar em comunhão plena contigo e também entre nós. Te agradecemos novamente pela tua palavra, que vem nos lembrar da tua vontade, e a tua vontade para a nossa vida é que nós possamos te servir aos propósitos do reino de Deus neste mundo. Foi para isso que tu nos criaste e nos chamaste. Queremos também te agradecer, ó Deus, porque tens caminhado conosco até aqui. Tens caminhado pessoalmente com cada um e cada uma de nós, com nossas famílias, com os nossos queridos e queridas, mas também com nossa comunidade. Te agradecemos também pelo sustento financeiro, pela contribuição e ofertas que cada membro se dispôs a realizar também para o sustento financeiro e manutenção dos trabalhos de nossa comunidade. Rogamos adiante que assim possamos continuar servindo-te e anunciando o teu Evangelho em nossas comunidades. Trazemos também diante de ti os nossos pedidos. E aqui queremos lembrar das pessoas que encontram-se enfermas, fazendo e realizando tratamento de saúde, seja por causa do Covid-19,
seja por outras tantas razões que levam à fragilidade da saúde. Nós rogamos que por meio dos especialistas, dos médicos, enfermeiros e todas as equipes de saúde, Tu restabeleças a saúde a estes amados e amadas que nos vêm à mente neste momento. Se for do Teu querer, restabeleça por completo a saúde a todos e todas. Queremos também trazer diante de Ti nossas famílias, queridos e queridas que estejam enlutados. E aqui nós lembramos da família da senhora Elizabeth, que se despediu dela nesta semana. Também queremos lembrar da família do senhor Samuel, que também se despediu na semana retrasada. Queremos rogar por estas famílias que o consolo, o conforto e também a paz que vem de Deus, a presença que vem do Senhor, o nosso Deus, esteja envolvendo a todos os familiares. Queremos rogar que também experimentem a Tua presença e, acima de tudo, coloque no coração destas pessoas a certeza e a esperança da vida eterna. Assim também colocamos todas as demais famílias enlutadas também sob o Teu cuidado e proteção, também aquelas dos quais nós agora lembramos. Queremos trazer diante de Ti também todas as famílias que sofrem com o desemprego, com a falta de alimento e necessidades básicas em casa. Senhor, abra oportunidade, abra portas para que também estas possam conquistar o seu sustento. Queremos também rogar por todas as lideranças de nossas comunidades, paróquia, sínodo e SLB. Dá-lhes sabedoria para sempre de novo conduzirem os trabalhos em comunidades, paróquias, sínodo, também na nossa igreja, mas na igreja no mundo, com sabedoria e fidelidade. De maneira bem especial, rogamos também este cuidado e esta sabedoria e conduzir para o nosso presbitério, que hoje também foi instalado em nossa comunidade. Queremos rogar também pelas nossas autoridades civis, sejam elas da nossa cidade, estado, país e no mundo, para que com sabedoria e discernimento possam conduzir da melhor maneira possível a vida e condições de vida para todo o Teu povo. Tudo aquilo que está guardado em nosso coração, pensamentos e sentimentos, que nós não expressamos aqui, nós queremos confiar na Tua presença, sabedores e certos de que Tu nos atenderás segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós entregamos tudo em Tua presença quando juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos assim também a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante a sua face e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e sirvamos ao Senhor com muita alegria e disposição, lembrando que fomos chamados e chamadas para servir a Deus e ao seu reino neste mundo. Que Deus assim nos abençoe. Abençoado final de semana e abençoada semana de atividades a todos e todas nós. Lembro ainda
que os avisos por parte da comunidade estarão novamente projetados ao final desta nossa transmissão deste culto virtual, para o qual eu lhe convido para acompanhar, para ficares bem informado, informada. Um forte abraço a todos e todas vocês e assim nos encontraremos pessoalmente, presencialmente ou pelos meios virtuais.